Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A apresentação do guião da reforma do Estado foi, mais uma vez, adiada. O Conselho de Ministros de ontem discutiu o tema, mas não o aprovou. De acordo com o Ministro da Presidência, o documento está em fase de conclusão e só vai ser aprovado e divulgado na próxima quarta-feira, em Conselho de Ministros antecipado por força da discussão do Orçamento do Estado para 2014. Marcos Guedes salientou que não há qualquer adiamento nem divergências dentro do Governo sobre o guião da reforma do Estado. Não há divisões dentro do Governo relativamente a esta matéria. O que tem havido, naturalmente, é contributos, e contributos positivos da parte de todos os membros do Governo para a coordenação que tem vindo a ser feita pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro relativamente ao documento que, em definitivo, será aprovado no próximo Conselho de Ministros. Não há aqui nenhum adiamento também, não se trata de um adiamento. Aquilo que tinha sido dito, que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente ontem na Assembleia da República, quando questionado a propósito deste guião sobre a reforma do Estado, é que nem de propósito o assunto também iria estar na mesa do Conselho de Ministros de hoje. O déficit da administração pública até setembro ficou quase 3 mil milhões de euros abaixo do limite definido pela Troika. Os dados constam do Boletim da Execução Orçamental divulgado ontem. Nos primeiros 9 meses do ano, Portugal teve um déficit de 4.335,7 milhões de euros e cumpriu, assim, o limite estabelecido pelo Programa de Ajuda Externa. O saldo global da administração central melhorou em 890,8 milhões, face ao mesmo período do ano passado. Quanto à receita fiscal, aumentou 15,1% só em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado, e registrou o crescimento mensal mais forte do ano. De acordo com a Direção-Geral do Orçamento, esta evolução da execução orçamental justifica-se pela melhoria da atividade económica e um maior combate à fraude e evasão fiscal. Também a despesa consolidada registrou um aumento de 5,3% face ao período homólogo, devido às transferências para a Segurança Social, pagamento de pensões e despesas com pessoal associadas ao pagamento em duodécimos de um subsídio. Os encargos com juros diminuíram 9,4% em comparação com o ano passado. Os nossos consultores de hoje são Mário Caldeira Dias, António Gaspar e Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Mário, começo por si. Porquê é que está a demorar tanto tempo para ser apresentado este guião da reforma do Estado? Talvez porque o guião não significa muito ou significa muito pouco. Também é preciso salientar a forma relativamente, mais uma vez, confusa como toda esta questão tem sido gerida. Agora começou-se a contra-argumentar que a reforma do Estado já está em curso e, portanto, minimizar o problema do guião. Mas se era assim, então valia mais não ter falado do guião. Mas se fala do guião e se prometeu várias vezes, então o guião deve aparecer, mas não deixa de ser um falso problema. Porquê? Porque uma reforma do Estado que assente num guião e que diga coisas do género, tira-se daqui, põe-se ali, extingue-se esse organismo, põe-se o outro, ou define-se a função é esta e aquela e depois põe-se em prática, isso não existe porque, dada a natureza dos agentes económicos e políticos que temos no terreno, dada a forma como a sociedade portuguesa funciona, essa forma de fazer a reforma do Estado é uma ilusão completa, porque isso não existe, não é? A reforma do Estado é uma coisa que se faz todos os dias, durante anos e anos e anos. Não se pode fazer à pressa. Tem que exigir uma determinação permanente e constante dos agentes económicos, grandes graus de consensualização do que deve ser essa reforma, porque reformas não podem ser feitas por um partido até ao fim da legislatura e depois continuada por outro partido a seguir à legislatura. Vamos ter tanta reforma do Estado quanto os partidos estiverem no poder, que existe, portanto, essa consciencialização. E, além disso, também, o que é que o guião do Estado pode dizer? É que, no fundo, todos nós sabemos, se quisermos definir quais são os objetivos do Estado. Quer dizer, não é preciso fazer nenhum guião, toda a gente sabe. Queremos um Estado mais eficiente, que sirva melhor. Mas queremos um Estado com menos peso? Provavelmente sim, mas essa questão é instrumental. Se nós soubermos que queremos um Estado eficiente, que nos sirva melhor e que, em vez de atrapalhar o desenvolvimento económico e social, que o ajude e promova, e não é isso que tem feito, nós
não tem que ser mais pequena ou menor. Porque depois os partidos, de acordo com a sua ideologia, podem escolher que é através de empresas públicas, que é através das privatizações, mas isso é instrumental em relação aos objetivos do Estado. Agora, tal como as coisas estão, e a forma como a questão do guião é apresentada, e quem pensa, aliás, hoje já ouvi um responsável importante do próprio governo minimizar a importância do guião. E é isso mesmo. Portanto, este guião, na minha opinião, não vai atrasar nem adiantar nada em relação àquilo que são os nossos objetivos e as nossas esperanças em relação ao que pode ser uma reforma do Estado. António Gaspar, e o facto desta pasta ter passado para o vice-primeiro-ministro Paulo Portas tem alguma coisa a ver com este atraso também? Bom, eu não sei se tem, não. Agora, quer dizer, eu acho que o principal não é o guião. O principal é os partidos, sobretudo os partidos da governação e o Partido Socialista, entenderem-se sobre o que é o Estado. Sobre o que é que querem que seja o Estado. Querem um Estado como tem sido até agora, querem um Estado diferente. Isso não se faz no guião, quer dizer, portanto, isso resulta daquilo que seja a visão crítica e, digamos, o golpe de asa de cada um dos políticos que, num certo momento, pensa ao Estado. Portanto, que funções é que queremos para o Estado? Que funções é que os portugueses estão disponíveis para financiar, através dos seus impostos, o Estado? Queremos um Estado, naturalmente, com menos burocracia. Queremos um Estado com uma justiça melhor. Queremos um Estado, digamos, com saúde, com um sistema de saúde, com um sistema de ensino melhor. Bom, há aqui um conjunto, digamos, que é transversal a todos aqueles serviços que são prestados pelo Estado, que têm que ser refundados. Agora, quer dizer, essa atitude de refundação do Estado para um Estado mais eficiente, para um Estado mais eficaz, para um Estado em que os portugueses se revejam naturalmente menos gastador, e eu aqui sou particularmente, sempre tenho sido apoiante da ideia de que o Estado deve fazer mais com menos, como nas empresas. Ou seja, o Estado tem que aprender a ser eficiente, porque hoje gastam-se rios de dinheiro no Estado, tem-se gastado e continua-se a gastar rios de dinheiro no Estado, porque o Estado não é eficiente. Porque não há, digamos, uma visão do Estado como há nas empresas. Portanto, não é que o Estado dê lucro, as empresas, naturalmente, o objetivo máximo das empresas é produzirem lucro, não é que o Estado dê lucro, mas tem que ser eficiente. E isso não vejo essa visão propagada, digamos, não vejo essa visão que seja divulgada por qualquer dos atores políticos. Relativamente ao Paulo Portas, não, para mim isso é secundário. Quer dizer, como eu digo, o cenário principal é perceber, porque isto nós já sabemos que a reforma do Estado não se faz em 2 anos, se calhar nem em 6 anos. Portanto, isto vai ultrapassar esta legislatura, vai se calhar ultrapassar a outra. Portanto, têm que estar de acordo os principais atores políticos, aqueles que podem ser governo, que é o CDS, o PSD e o PS, para que de facto se encontre uma solução de compromisso para que quando este governo terminar funções e o outro começar, continue naturalmente nessa. Agora, parece-me também muito mal o Partido Socialista estar a fugir dessa responsabilidade. Isso aí, digamos, o António José Seguro está a ser mal aconselhado, ele próprio está a tomar essa decisão, a meu ver, errada, que é está a tentar fugir a uma situação que vai ter que enfrentar quando for governo, provavelmente já no próximo ciclo eleitoral. Rogério Fernandes Ferreira, exatamente pegando nesta questão do PS, o PS não quis, há um ano atrás, começar a discutir as funções do Estado Social, para como é que iria ser feita esta reforma do Estado, a convite do PSD e do CDS, quis sempre afastar, agora critica este adiamento, este atraso na apresentação do guião. Como é que podemos interpretar esta posição do PS em relação a esta matéria? Eu diria que infelizmente... Quer ou não quer a reforma do Estado? Quer ou não quer participar? Porquê é que está preocupado com o atraso quando nem sequer quer a reforma do Estado? Eu diria que infelizmente ao longo dos últimos anos da política portuguesa temos andado sempre de facto a oscilar, ou seja, os partidos de governação e os partidos de oposição portam-se exatamente da mesma maneira, sejam uns ou sejam outros. E portanto estou aqui de acordo também com os meus colegas que é preciso de facto um consenso que eu infelizmente vejo que não vai acontecer no arco dos partidos governativos, designadamente para refundar o Estado e para estabelecer um guião que seja o mais consensual possível. Portanto, também vejo estas últimas notícias, apesar de tudo, com otimismo, na justa medida em que acho que se começa a recentrar a atenção mais na despesa do Estado, coisa que já se devia ter feito há muito tempo e provavelmente mais para o início da legislatura do que para o fim, mas começa-se a recentrar o problema do déficit e os problemas que o país enfrenta ao falar-se no guião e na reforma do Estado e ao reconcentrar-se, digamos, os nossos esforços nesta matéria mais do lado da despesa do que do lado da receita, porque a receita tem cumprido a sua função. Aliás, como demonstrou os últimos dados orçamentais,
digamos, a receita fiscal tem cumprido tudo aquilo que se lhe pede. Portanto, resta agora, o Governo tem que recentrar os seus esforços do lado da despesa. E, portanto, vejo, apesar de achar que é um fé-diver e um jogo político a questão do guião, vejo, por outro lado, este recentrar das preocupações do lado da despesa como bastante positivo. O que devia ter sido feito também em 2011, como disse Teixeira dos Santos, que este devia ter sido o primeiro orçamento do programa da Troika. Já se tem dito, e eu concordo com essa apreciação, que de facto nós estamos a assistir àquilo que se assistiu em 2011, exatamente da mesma maneira. Vimos um partido da oposição que não se compromete com medidas que são absolutamente essenciais, digamos, aos compromissos internacionais que estes dois partidos do arco governativo assumiram. Portanto, estamos a assistir exatamente ao mesmo que assistimos em 2011. Infelizmente, o que vejo é que os partidos do arco governativo não conseguem o consenso que a situação de emergência nacional que o país tem exigiria da parte dos nossos políticos. Mário Caldeira Dias, o Ministro da Presidência disse ontem, no final do Conselho de Ministros, onde teve que dizer novamente que tinha sido adiado esta apresentação do guião da reforma do Estado, que ela já está em vigor há 2 anos e meio. Isto quer dizer que as medidas da reforma do Estado vão ser cortes cegos, como se tem dito que têm sido até agora? As coisas vistas num curto prazo, o guião tende sempre a assumir a forma de cortes como é normal, não é? Mas como disse, se eles estão a supor que as coisas já estão em curso, então o guião não faz falta nenhuma, não é? Até porque, por exemplo, nós dizemos assim, é melhor, portanto, o sistema de justiça tem que funcionar muito melhor porque é um grande obstáculo ao desenvolvimento e às nossas relações com o exterior, até ao investimento estrangeiro. Portanto, representa um custo de contexto, que é assim que em termos económicos se chama, relativamente pesado. Mas onde é que falta atacar esta reforma do Estado que ainda não foi contemplada pelas medidas que o Governo tem tomado? Não é, quer dizer, para melhorar o sistema de justiça não é preciso estar no guião, não é preciso estar escrito que é. Todos nós sabemos, até o Ministro da Justiça sabe, que os serviços da Justiça não correspondem às necessidades do país, nem àquilo que seria desejável. Não é preciso de pôr nenhum guião para saber isso. O que se tem vindo a verificar ao longo dos vários governos é que nos temos mostrado incapazes para reformar o Serviço de Justiça. E o que eu julgo também é que, para já, desculpem-me o pessimismo, não vejo na sociedade portuguesa, nem na estrutura política, nem nada disso, capacidade para reformar o Estado. Ou seja, a forma como as democracias hoje têm evoluído tornaram-se prisioneiras dos interesses económicos e dos vários tipos de pressões sobre os dinheiros públicos. E a reforma do Estado também pode aqui levantar dúvidas constitucionais? Em alguns casos sim, mas eventualmente julgo que a questão da reforma... Quer dizer, em termos constitucionais é sempre difícil dizer o que vai acontecer ou não, mas é sempre provável que o Tribunal Constitucional venha levantar algumas reservas. Mas para já julgo que temos que pensar primeiro livremente sem isso e depois preparar cuidadosamente perante o Tribunal Constitucional aquilo que nos propomos, não é? Agora, o que é facto também é que dificilmente a sociedade portuguesa, tal como está estruturada, tem condições para uma reforma profunda do Estado. A própria ligação entre os partidos, entre a oposição e o governo, a necessidade dos consensos, eu ficaria muito admirado se houvesse agora um processo credível de reforma no Estado cumprido com um horizonte temporal marcado. Ficaria muito surpreendido se isso acontecesse. Aliás, esse é outro, António Gaspar, dos problemas também que ontem a Ministra das Finanças apontou em relação à reforma do IRC. Porque esse diploma foi retirado propositadamente do Orçamento do Estado para ter o consenso e o apoio mais alargado possível no Parlamento. Depois do PS ter dito que ia chumbar o Orçamento do Estado, o Governo decidiu separar esse diploma para aí o PS poder votar a favor, mas nem isso vai acontecer, vai abster-se. Conseguimos vislumbrar algum consenso necessário? Pois, eu penso que o Partido Socialista, o António José Seguro particularmente, não é, como líder do partido, tem dado alguns tiros no pé, não é? E a posição que ele tomou até aqui há um ano, repare que há uns meses para esta parte, eu diria há 2 ou 3 meses, o discurso inverteu 180 graus. Portanto, aquele discurso da demissão do governo acabou. Hoje já se vê o António José Seguro fazer um discurso diferente, pensar mais já no médio prazo, no médio curto prazo, quando vierem as próximas eleições. Portanto, eu penso que o Seguro, de facto, tem dado um conjunto de indicações de que dá um passo à frente e dá 2 atrás, e que isso não beneficia não só, digamos,
a articulação que devia de existir entre os principais partidos, enfim, da governação, mas também dentro do próprio Partido Socialista. Portanto, não nos podemos esquecer que o Partido Socialista tem 3 alas, não é? Tem a ala mais radical, representada pelo Dr. Mário Soares, tem a ala menos um pouco radical, mas também forte, que é a socrática, e depois tem, enfim, digamos, aqueles que são os apaniguados do António José Seguro. Isso torna difícil a gestão do próprio Partido Socialista, torna difícil a gestão de ideias e torna difícil a gestão da comunicação daquilo que o Partido Socialista pensa para a governação, não só, digamos, em termos da governação atual, mas também em termos da governação futura. Mas essa questão não ficou arrumada com a vitória nas eleições autárquicas? Não, claramente não. Repara, neste momento, o que é que surge o António Costa, que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Repara, ontem o que aconteceu com a tomada de posse dele, estava o Presidente da Câmara do Porto, não é por acaso está aqui o Presidente da Câmara do Porto, temos o caso de Rui Rio no Norte, nós não sabemos o que é que vai acontecer e não sabemos se o António Costa dará um passo, se ganha o Congresso, o próximo Congresso do Partido Socialista, dá um passo para ser Primeiro-Ministro, para ser Presidente do Partido e para ser Secretário-Geral e para ser Primeiro-Ministro, se dará um passo para a Presidência da República. Portanto, há aqui um conjunto de forças dentro do próprio Partido Socialista que não estão bem definidas. E depois eu vejo aqui também o recente empossado Presidente da Câmara do Porto como um fiel da balança entre o Rui Rio e António Costa. Portanto, há de facto aqui um conjunto de interesses, há aqui um xadrez que ultrapassa o próprio Partido Socialista, mas que dentro do Partido Socialista as coisas não estão muito bem definidas. E essas opiniões que têm vindo ultimamente a lume, sobretudo de uma pessoa, porque eu tenho muito respeito e penso que todos nós temos muito respeito, e que todos nós portugueses devemos muito, que é o Dr. Mário Soares, ultimamente tem disparado em todas as direções, quer dizer, e um homem com o passado dele e com tudo aquilo que representou para Portugal, acho que não fica bem, portanto, aquele tipo e para o próprio partido que ele fundou, não é, que ajudou a fundar, acho que não fica bem esse tipo de atitudes. Portanto, o António José Seguro vê-se metido entre um colete espartilhado entre 3 forças, 2 mais a força dele, digamos, aqueles que estão na sua direção. Isso fala o perder força também. Que o impede, exatamente, em certos determinados momentos, de tomar, talvez, a posição que seria a mais adequada para o Partido Socialista, em termos institucionais, porque não se admite que um partido que teve, na história da democracia portuguesa, grandes responsabilidades na governação do país, inclusive o Dr. Mário Soares, foi muitíssimo importante em 82, 83, 84, quando nós tivemos cá o Fundo Monetário Internacional. Foi muito importante para a história, da democracia portuguesa e depois, quando foi Presidente da República também. Não se admite que um partido com esta responsabilidade, digamos, histórica. Histórica em Portugal, não tenha agora um golpe de asa por parte do seu secretário-geral para que as coisas, digamos, a dificuldade que o país atravessa possa ser abraçada de uma forma diferente que aquela que o Partido Socialista neste momento está a tomar. Compreende também esta posição em relação à reforma do IRC, do PS? Eu acho que a justificação não será tanta, digamos, o diploma estar à parte para obter um consenso da parte do Partido Socialista. Julgo que deve ser assim feito, mesmo do ponto de vista técnico. As reformas tributárias não devem ser feitas no orçamento que tem um processo de votação e de aprovação ligeiramente mais simples, se quiser, e diferente das restantes leis. Portanto, em primeiro lugar, do ponto de vista técnico, acho que faz todo o sentido que a reforma do IRC seja aprovada com base num diploma autónomo e fora, portanto, do orçamento. Portanto, ainda assim, Paulo Núncio, quando apresentou esta reforma, disse exatamente também que era importante ter o consenso de todos neste diploma. Nisso estou absolutamente de acordo. Apesar de tudo, é óbvio que será melhor uma abstenção que viabiliza a reforma do IRC do que uma não aprovação por parte dos deputados do Partido Socialista. Portanto, mais uma vez estamos aqui a falar do consenso entre os partidos do arco governativo. Portanto, provavelmente um dia que o PS volta a ser governo, irá, e diz que as reformas fiscais normalmente duram 30 em 30 anos. Aliás, é curioso, nós tivemos a reforma do professor Piti Cunha nos finais dos anos 80, estamos a ter agora, nesta década, 30 anos depois, uma reforma do IRC. Portanto, se esta reforma durar como gostaríamos que durasse 30 anos, isso significaria que todo o consenso que seja possível desde o seu início é absolutamente crucial. E se ele não acontecer, põe em causa esta reforma do IRC? Eu acho que, de certa forma, põe, porque uma reforma pretende que a legislação fiscal se mantenha com alguma perenidade no tempo. E isto é importantíssimo neste momento, que é crucial, de confiança junto
credores internacionais. Portanto, achava muito importante que nesta reforma se tivesse o maior consenso possível. Do meu ponto de vista, provavelmente a questão principal nesta reforma nem sequer é a redução da taxa do IRC, é tudo o que anda ao lado precisamente dessa questão que acaba por ser a mais discutida e provavelmente a menos importante. Em relação à execução orçamental, era um tema também que gostaria de falar com os três. Ontem foram publicados os dados até setembro. Mário Caldeira Dias, como é que podemos interpretar este déficit das administrações públicas que ficou em 4.335 milhões de euros? 3 milhões abaixo do que estava previsto no programa com a Troika. É claro que neste contexto tudo isso são boas notícias e que nos devem satisfazer, tanto mais que nós esperamos, quer dizer, isto pode ser o princípio, de facto, a estabilização das finanças públicas é uma condição importante depois para o arranque da economia, para a solidificação desses mesmos mecanismos económicos e, enfim, para a saída do país deste buraco. É a tal inversão do sentido das coisas, ou o sinal que batemos no fundo. Mas eu gostaria de lembrar que isto é apenas um primeiro passo importante, vital, sem o qual não conseguiremos ir a lado nenhum, mas é apenas um primeiro passo para o problema mais importante que falta resolver e que não é este do orçamento do Estado nem da dívida pública, que é o problema do crescimento económico, mas sobretudo da competitividade. Aliás, eu estou convencido que o principal problema da economia portuguesa, que não é de agora, vem desde o 25 de Abril, até talvez um pouco antes, já com as guerras coloniais, que é a chamada condicionante externa da atividade e da política económica, que não desapareceu. A recente facilidade de crédito não fez desaparecer essa condicionante. E eu estou convencido que grande parte da austeridade é justificada não com um critério de dívida pública apenas, mas sobretudo com um critério de déficit externo. E essa questão do déficit externo só pode ser resolvida pela competitividade. Porque se o crescimento, por exemplo, for baseado no consumo, rapidamente as importações saltam, temos um déficit, não podemos desvalorizar, não podemos ter cotas de importação. Portanto, a alternativa de médio e longo prazo é muito simples e não tem saída. Ou somos competitivos ou somos pobres. Quer dizer, não há saída para isto. António Gaspar, o preço que os portugueses estão a pagar para estar 3 mil milhões abaixo da meta da Troika até setembro é demasiado alto? Não, deixa-me ver. Isso não... Ora bem, nós não podemos ter uma visão simplicista sobre este tema, porque, repare, perante isso, nós podemos fazer uma grande interrogação. Então, para que o retificativo de 800 milhões de euros? Se temos um excedente, para que o retificativo de 800 milhões de euros? Não nos podemos esquecer que até ao final do ano o Estado vai ter que pagar um subsídio e vai ter que pagar as prestações sociais. Portanto, pagando o subsídio e pagando as prestações sociais, não sei se esses 3 mil milhões não ficarão muito... Daí que existe o retificativo, não é? Portanto, temos que fazer sempre estas contas, porque senão o retificativo não fazia, de facto, qualquer sentido. Agora, é evidente que é preferível ter uma situação dessas do que ter uma situação em que ficássemos aquém dos 7 mil milhões, que era aquilo que estava apontado para o final do terceiro trimestre. No entanto, aquilo que me parece a mim também... Mas foi muito às custas da receita fiscal, não é? Foi completamente à custa, digamos, do brutal aumento de impostos do Vítor Gaspar. Portanto, mas isso já sabíamos que ia ser assim. Portanto, enquanto a carga fiscal se mantiver, os portugueses não vão ter qualidade de vida, têm a contrapartida, naturalmente, portanto, em termos das contas públicas, em termos da receita. Eu gostava de ver, era, de facto, essa alteração, mas por lado da despesa. Está bem, o orçamento de 2014, enfim, se for aprovado, se não houver nenhum impedimento por parte do Tribunal Constitucional, vai ter à volta de 60 e tal, 70% por lado da despesa, que acho muito bem. Agora, esse, de facto, o orçamento deste ano foi todo ele, ou quase todo ele, grande parte dele, à base digamos, da receita e não da despesa. Agora, o que eu penso é que todos estes sacrifícios que os portugueses têm feito, que estão aí plasmados, portanto, nesse brutal aumento de impostos, gostava, e todos nós portugueses gostávamos com certeza, de ver que esses sacrifícios tinham valido a pena. O que é que acontece agora? Eu não vejo que os meus sacrifícios tenham valido a pena. Porquê? Porque nós vamos terminar este ano com o mesmo déficit do ano passado. Quer dizer, andámos um ano com um brutal aumento de impostos, andámos um ano a fazer sacrifícios brutais. Todos os portugueses fizeram sacrifícios que foram muito aquém, sobretudo para aquelas pessoas que têm, digamos, rendimentos pequenos, o caso dos reformados, pensionistas, e outros portugueses que trabalham de forma precária e ganham rendimentos dos 500, 600 euros, e que depois têm uma notícia que o déficit deste ano, de 2013, é igual a 5,8 ou 5,9 ao déficit do ano passado. Quer dizer, e os portugueses o perguntam então os meus sacrifícios foram para quê?
Portanto, em termos de objetividade, é isso que eu gostava de ver. Sim, senhor, nós fizemos sacrifícios, nós temos uma situação em termos orçamental melhor que o ano passado, os sacrifícios valeram a pena. Portugal, porque nós sabemos que nós não podemos continuar com esta dívida. Enquanto não tivermos o problema da dívida saneado, Portugal não tem condições, em termos estruturais, para crescer. Portanto, quanto mais depressa debelamos este problema, mais depressa criam condições, em termos estruturais, da economia portuguesa, quer no emprego, quer no investimento, para a economia portuguesa dar um salto que nós todos queremos querer. Agora, enquanto isso não acontecer, os portugueses gostavam de ver, no horizonte temporal, para já, os jovens, naturalmente, e os menos jovens, mas sobretudo os jovens, um futuro, que não venha, né, nem pouco mais ou menos, não é? Não há futuro para os jovens nem para os menos jovens, e gostavam de ver que os sacrifícios que são chamados, ou que foram chamados no ano passado e este ano, têm, de facto, um objetivo que não está a ser devidamente quantificado. Rogério Fernandes de Ferreira, estamos mesmo a terminar, mas gostaria também de ter a sua leitura sobre a execução orçamental, sobre este crescimento das despesas... Das receitas. O crescimento das receitas e também das despesas, que também cresceram no Estado. Mais uma vez demonstra que a Receita tem cumprido o seu papel e que falta o tal guião do Estado e a tal reforma mais estrutural das nossas despesas públicas. Só chamar a atenção de dois aspectos. O primeiro é que, de facto, que a administração tributária e os funcionários da administração tributária estão a cumprir, de facto, o seu papel. Porque repare que a maior parte deste aumento da receita decorre do aumento dos impostos diretos, ou seja, do IRS e do IRC, muito menos, e portanto a explicação julgo que não estará tanto, ao contrário do que disse, no crescimento económico, mas mais efetivamente no aumento da carga tributária sobre o rendimento e o rendimento das pessoas singulares e o lucro das empresas. Portanto, este aspecto gostava de realçar. E o segundo é o combate à fraude e evasão fiscal, principalmente por via da informatização dos procedimentos. Portanto, são os impostos diretos, a informática e são os funcionários da administração tributária que, de facto, por via da Receita Fiscal, estão a ajudar bastante no combate e no cumprimento dos nossos compromissos internacionais relativamente ao déficit. Ao contrário, se calhar, e agora para nos compararmos com um país que nós não gostamos de nos comparar, ao contrário do que sucede na Grécia, felizmente temos funcionários da administração tributária que têm trabalhado bem nesta área. Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias, António Gaspar, muito obrigada aos três pela vossa presença neste Conselho Consultivo. É o ponto final, o Conselho Consultivo volta na segunda-feira com mais temas da atualidade e com os consultores.